E aí, Ah, essa musiquinha, né, cara? Caraca, demais, última cara. vez, né? Última vez, Última cara. vez, última vez. Cara, cara, foi muito legal, mas é uma tristeza, né? Última vez, né? Vou te Queria que falar, continuasse, cara. A vou te próxima falar, temporada aí, não vai ter outra? vou te falar, fiquei emocionado, cara. Também fiquei emocionado, cara. Também fiquei emocionado. Desceu Isso uma aí. lagriminha, desceu uma lagriminha. Salve, salve, Lucas. Popô. Salve. Cara, todo mundo Michele, assistiu aí, né, cara? Cara, Michele, a Carolina, o Léo. realmente, eu acho que. Gente, vou. Ah, Eu não sei, eu tenho falado com o pessoal mais novo também, né, que não viveu a Era Jordan, todo mundo tá curtindo muito, né, mas acho que pra gente que viveu essa época aí, cara, sei lá, volta no tempo, né, cara? A gente se sente de volta aí naquela época, total. né? Total. Cara, eu anotei esse episódio, esses dois episódios finais, eu fiz várias anotações aqui, cara. É, Porque muitas, porque, enfim, foi muito rico, assim, eu achei super, hiper rico. E eu acabei de fazer uma live, né, com um outro profissional falando de outra coisa, saúde, equilíbrio emocional e tal, coração. Então, quem tiver aqui agora, agora eu vou falar de uma outra coisa, vou falar de basquete aqui, vou falar de psicologia do esporte, vou falar sobre aliás, estava essa, assistindo né? aí um pouco da última live, você, pô, tá em todas. O cara tem Cara, muitos assuntos diferentes e diversos. caminhar a jornada longa aí, né? Então É isso aí. é bom compartilhar. Muito Mas bom. vamos lá, cara, vamos falar de basquete, vamos falar dessa série aí, cara, que foi, cara, assim, é difícil, né? É uma das coisas boas que surgiram desse momento, foi a antecipação dessa série aí, cara, né? Pra gente que é do basquete foi bom demais, cara, foi bom demais. A gente, né, sentiu aí dentro do esporte de novo, sentiu vendo as coisas que a gente acompanhou na época ao vivo e hoje sabendo os bastidores, sabendo a mentalidade dos jogadores, cara. Sem palavras, assim, a gente, como você falou, emociona, né, cara? Eu me emocionei muito nessa série inteira e esses últimos dois episódios foram demais, demais mesmo. Demais. Demais, cara. Demais. Foi Vamos lá. assim. Vamos lá, vamos lá. Já ressaltando que ela começa aí, né, cara, falando daqueles, dos confrontos já com o Red Miller, né? Eu falei na nossa última live aqui sobre isso, né? O pessoal, cara, esquece que o Michael Jordan impediu aí grandes jogadores de conquistarem o seu anel, né, de campeão. E aí dessa vez mostrou o Red Miller. Red Miller era muito craque de bola, cara, muito diferenciado. Né? Deu pra mostrar um pouco ali de que era o Red Miller. A gente viu o Karl Malone, John Stockton, né? Viu aí nos outros episódios aí o Sean Kemp e o Gary Payton, né? São caras que não tiveram o seu momento, né, de glória porque existia o Michael Jordan no caminho, né? E não foram qualquer jogador, foram jogadores também geniais, né? Sim. Então, aí eles começam falando daquela final de conferência de 98, né? Já, né, nessa última temporada deles. E eles dizendo que foi a série, né, mais difícil, né? O Larry Bird era o técnico daquela equipe. E a gente vê depois, né, novamente, em momentos dessa série aí, o Jordan levando para o pessoal, né, com a equipe do Pacers. É isso, né? Tudo para ele levava para o pessoal dele, né? É o que a gente já falou de outras vezes, né? Isso se repetiu várias vezes, né? A questão dele levar para o pessoal. Não, isso aqui é pessoal comigo, é uma coisa, né? Ele trazia isso para ele de uma forma que é o que motivava ele, né? Total, Mas, total. então, isso mais uma vez, né, se mostra. Eles vencem o jogo um, jogo 2 ele recebe o prêmio de melhor jogador da temporada, né? Que essa era uma coisa que eles faziam antigamente, né? Você recebia o prêmio de melhor da temporada durante os playoffs. Hoje é depois da temporada, né? Então não tem esse momento. Até eu lembro que eu tava em Miami no ano que o LeBron James ganhou o MVP e eles estavam jogando a série contra o Indiana Pacers até. Aham, E o Leandrinho estava no Indiana Pacers. E aí eu consegui os ingressos com o Leandrinho para assistir o jogo, com o irmão dele. legal. E foi a cerimônia de entrega do MVP do LeBron James. É muito legal, né, cara? É muito legal participar disso. Mas você vê, né, o jogador recebe prêmio de MVP, um negócio, uma conquista importantíssima aí
temporada regular e já vai jogar uma partida de playoff decisiva, né? De final de conferência. Né? E já tem que. Eu não sei, né? O cara já entra com aquela mentalidade. A impressão que eu tenho, tanto naquele jogo que eu tava do LeBron quanto do Jordan, né? Você vê o cara, beleza, eu tô recebendo um troféu aqui, mas isso aqui agora não É, vale, né? Eu é, tô focado aqui em outra coisa, né? O cara consegue, total. né? Separar. Tem que Então conseguir, né? é interessante isso, né? E é uma série que é muito disputada, né? Eles vão até o sétimo jogo, né? No jogo 4 tem aquele lance do Red Miller matando a bola no finalzinho para ganhar a partida, empatar a série, né? Que o Red Miller mata a bola, depois o Jordan tem mais chance para matar o jogo e não mata, né? A gente fica com essa impressão que ele mata sempre, né? Não, tiveram jogos que ele não matou a última bola, né? Sim. Então foi uma série assim, cara, bem disputada. Eles estavam mostrando isso, mostrando a rivalidade dele com o Red Miller, né? Que era um craque. E eles voltam para. Aí começa a voltar de novo no tempo, né? E agora a volta no tempo já é curtinha, né? Já estamos ali Não volta chegando. tanto, é. E a gente vai sentindo, pô, tá acabando, né, cara? Vai juntar. Vai É, juntar é. e vai acabar, né? Pra gente que tá assistindo já começa a dar aquele, pô, tá acabando, cara, tá acabando. E aí eles vão para aquela. Voltam para a série das primeiras finais contra o Utah Jazz na temporada anterior, Sim, né? Que aquele time do Utah Jazz também era um time muito forte, né? Karl Malone, John Stockton, né? sim. Considerado aí também uma das maiores duplas de todos os tempos, né? E aí começa a falar um pouco da história do Brian Russell, né? E foi interessante, o Brian Russell brincou com ele, parece que foi numa época de que o Jordan estava parado, né? Uma brincadeira com ele, se você voltasse aqui, eu te. E aí o que você vê, cara, o negócio anos atrás, o cara mantém aquilo, né? É, De é. motivação para ele, né? Me diz aí, cara, os exemplos dessa motivação dele constante, cara. Então, foi uma coisa interessante nesses últimos dois capítulos, que eu quis anotar aqui características, coisas que passam, que eu fui percebendo ao longo dessa série, mas nessa série ficou bem, nesses últimos dois capítulos, algumas características, algumas coisas que eu fui percebendo ficaram bem fortes agora, né? Porque a minha sensação é que falaram dos aspectos mentais do Jordan, né, o que fazia, né, ele ser quem ele é, mas na minha visão, esses últimos dois capítulos parece que eles foram mais a fundo nisso, não de forma tão direta, mas um processo também indireto de mostrar o que motivava o Jordan, o que fazia ele ser da forma que ele é. E aí eu notei algumas Uhum, coisas aqui, cara, que eu percebi, né? Ele fala de esperança, né? Ele fala numa hora, ele fala assim, esperança, né? Primeira esperança. uhum, Mas uma uhum, coisa que eu percebi dele também, uma lealdade. O Jordan era muito leal. Ele era leal ao técnico, ele era leal à equipe, ele era leal à cidade. Essa lealdade cara, isso é um era... bom ponto, isso é um bom ponto, que ficou ressaltado também, né? É, Ele falava isso, né, da lealdade. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá me voltou aí? ouvindo? Agora eu tô. Voltou. Vai lá. Tá. Tá falando da lealdade. Da lealdade. E aí a gente eu faço uma comparação, né? Porque sempre que a gente muitas vezes quando nós estamos defendendo algo, porque ele estava defendendo ali, né? Além dos interesses próprios, mas era uma camisa, era uma cidade, né? E muitas vezes quando as coisas começam a não ir bem, por exemplo, você trabalha numa empresa, você está ali representando alguém ou algo, e quando as coisas não vão bem, a primeira coisa que acontece é a pessoa perder essa lealdade, né? Ela não fica mais leal assim. Ela, então, para que eu estou representando isso? Isso não serve? Para que eu estou. Às vezes, até no relacionamento afetivo, né? Isso acontece também. Então, no momento de Uhum. dificuldade nas relações, as pessoas vão ficando menos leais. E o Jordan, ele nunca deixou essa lealdade se perder, apesar de tudo.
né? Isso era muito forte para ele, né? Então, isso também é um ponto motivador, isso também é um ponto de performance que influenciou Sim, muito, né, a mente dele, a performance dele, de ser quem colocado, ele bem foi, né? colocado. A gratidão, muito grato, né? Ele tinha muita gratidão pelas pessoas que ajudaram ele. Um outro ponto de compromisso, ele tinha um compromisso também, né? Aí entra um pouco, tem uma ligação de você ser leal e ter e ser comprometido com o que você faz, né? Dificilmente você não, se você não sendo, se você não for, não tiver esse sentimento de lealdade, automaticamente o seu comprometimento vai cair também, né? Mas eu coloquei aqui, né? Muito comprometido com o que ele tinha que fazer, com o trabalho dele, com a cidade, Uhum. com Chicago, com a imagem, enfim, com o que ele tinha, né? Com as pessoas que iam assisti-lo, né? É, ele tinha um senso também de proteção, né, cara? Ele queria proteger, aquele jeito dele também era uma forma de proteger, que proteger os companheiros de time. Parecia ser um pouco agressivo no jogo, mas tinha uma questão também de proteção, né? Ele valorizava muito os seguranças dele, aquele cara que. Acho que em um momento você vai chegar lá, né? Mas foi algumas Sim, coisas que não, eu fui vamos percebendo, falando. né? É, uma outra coisa que o Jordan tinha que aí para mim foi o ponto, cara, aquele ponto ali eu sentei e falei, caramba, é incrível eles trazerem isso, né? Que é o ponto dele da presença dele, né? Dele ser um cara Sim. presente. O cara chamou em um certo momento, o cara chamou ele de místico, Jordan é um místico, porque tem pessoas que viajam, vão para, né, centros, né, de meditação, vão para a Índia ou Uhum. praticam yoga e tal, para conseguir alcançar esse nível de presença, e o Jordan tinha isso natural, né? Isso fazia toda a Sim. diferença, né? Então, fui relacionando essas coisas aqui que eu acho interessante. É, eu acho que a gente também aprende muito com ele, né? Essa série tem muito a ver com isso, né? Com o nosso desenvolvimento, com o que a gente, caramba, como é que eu atinjo? Como é que eu tenho Sim, sucesso na vida, né? a gente assiste essa série tentando se imaginar nos sapatos dele, né? É, Usando os sapatos dele. e A como gente, se a gente tivesse ali, né, a gente ia conseguir fazer da mesma forma, a gente ia conseguir ter essas é, mesmas atitudes, ter essa mesma, né, essa mesma motivação, né, esse é, mesmo desejo, essa mesma, né, competitividade, a gente ia conseguir estar ali dessa forma, né? A gente se é, imagina, né? é. E como exemplo também de alguém bem-sucedido, né? O que esse cara faz? O que esse cara fez para chegar onde ele chegou? Né? Então, é muito interessante poder perceber isso, né? E eu coloquei mais uma coisa aqui que é a diversão. E aí eu quero chegar nesse ponto contigo, porque era um ponto que a gente falou lá, acho que na primeira, né? Ou na segunda, no nosso segundo encontro aqui, sobre, pô, será que era pesado para ele? Será que era pesado demais, né? Porque alguns momentos dele de Uhum. cansaço, que ele se afastou e voltou. Mas nesses dois últimos capítulos, cara, ficou claro para mim que não. Não era pesado para ele, cara. Ele sabia separar as coisas. Ele, quando ele estava fora, ele estava ali totalmente presente. Aí escutava música, aí fumava, e aí não sei o quê. Quando ele entrava em quadra, ele parecia que ele virava uma chavinha e aí ele estava ali. Mas aí acabava o jogo. E é por isso que falam de ele estar presente no momento, né? É nesse sentido, né? Cara, se eu tô aqui no jogo, eu tô aqui no jogo. Se eu tô É, aqui brincando com meus amigos, eu tô perfeito. brincando com meus amigos. Perfeito, É conseguir perfeito. separar bem. Parecia que ele fazia. Esse é um dos segredos da alta performance dele, é É, conseguir separar bem, separar. né? Viver aquele momento, não estar pensando em outras coisas, não estar pensando. Eu lembro até que anotei alguma coisa aqui nesse sentido sobre. Ele não pensava no fracasso, né? Não passava pela cabeça dele, né? Ele estava vivendo ali. Eu não posso pensar numa bola que eu não errei ainda, né? Aquela mentalidade, né? Que a gente fala até, tem a brincadeira do Oscar, né? Que ele arremessava 10, 20 bolas, mas não, na próxima eu vou acertar. Né? Podia ter errado quantas fosse. Né? É, E eu joguei é, com um cara, lógico, né? Eu joguei com o Marcelinho Machado, que também tinha um pouco dessa mentalidade. Cara, não, a próxima bola vai cair. O cara não tá. Não existe essa preocupação em relação ao fracasso, né? Ele tá vivendo aquele momento, vou arremessar essa bola e ela vai cair. Né? é. E quando tá assim, a probabilidade de a bola cair é muito maior, né? Do É muito acerto, né? maior. É muito maior. Então, essa presença dele, e aí, por exemplo, em momentos emocionais, assim, quando ele ganhava um campeonato, ou no final ali, né? Que, enfim, talvez esteja me adiantando aqui. Mas o que ele fazia? Ele mostrava o sentimento de acordo com o que o momento pedia. Então, se, Uhum. né, quando ele foi ganhando os títulos, e muitas vezes ele tinha, né, um momento
de muita demonstração emocional, disponibilidade interna para mostrar as emoções, e todo mundo, Uhum. caramba, pô, a gente, né, ele tá sempre sendo, né, na maioria do treino, no jogo duro e difícil, mas agora ele tá aqui chorando pra caramba, sendo super emocional. Porque ele tava 100% ali. Aquele momento, era isso que o momento pedia. Isso é interessante porque na performance, na vida, quantas vezes a gente não consegue fazer isso, né? Então eu tô aqui, por exemplo, né? Dando um exemplo até agora, eu tô aqui, mas se eu tô pensando, mas agora eu tô numa live, então eu preciso me comportar assim, eu não posso demonstrar tanto isso ou aquilo, eu tenho que. E aí eu já tô pensando, porque eu tô preocupado com o que você tá pensando, com quem tá assistindo tá pensando, e aí eu interrompo um processo natural, né, de trazer a informação, de trazer minhas percepções, eu vou ficar Uhum. tendo outras preocupações e não vou estar aqui 100%, né? Podendo oferecer o melhor que eu posso aqui. Então, isso é Uhum. cara, um tremendo exemplo, uma tremenda aula de performance, cara, uma tremenda aula de performance. Tremenda, tremenda, na vida, né? Nada a ver com É, basquete, isso saía, ele mostrava isso através do basquete, porque era o, né? Mas isso é um tipo de postura de vida que, cara, quem quer ter performance na vida, quem quer chegar em algum lugar, isso é extremamente necessário. e assim, a gente está pulando as partes, mas vamos É, assim mesmo, cara, que são tópicos interessantes. E você realmente falou, cara, ele realmente transcende o basquete, né? Transcendeu o basquete, né? O que ele representou de excelência, né? De resultado, de mentalidade, né? Cara, você viu no final da série o Obama falando dele, né? O que ele representava, né? E o que ele representou para o basquete como um todo, para a modalidade, para o esporte, de forma mundial, né? Ele foi o cara que fez isso, as pessoas. Cara, esse cara aqui não é só basquete, esse cara aqui é outro nível, né? Em tudo, né? Então isso chamou muita atenção durante toda a série, né? E foi muito legal de ver, cara, muito legal de ver. muito, 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 muito. Tô empolgado aqui. Vamos conversando aqui, porque, cara, Vamos lá, eu queria falar um pouco. Aquele primeiro, a gente estava falando um pouco daquela série lá do primeiro ano, das primeiras finais aí contra o Utah Jazz. Aí aconteceu o jogo que é conhecido como o jogo do flu game, né? Que na verdade, né, não foi flu, né? Foi chama food poisoning, né? Em português seria ele comeu alguma coisa estragada, passou mal, né? sim. Cara, cara naquela situação, você vê que ele estava, né, obviamente ali bem debilitado, ele jogou 44 minutos, fez 38 pontos e ganhou o jogo. O que você me diz dessa performance? Como é que o cara consegue superar uma situação dessa? E você via o pessoal falando, né? Ele entrava em quadra, jogava, sentava no banco, aí quando apitava, né? O juiz apitava para voltar para a quadra, ele levantava, vou lá e conseguia uma performance desse nível, um cara que estava doente daquela forma. O que você me diz disso, cara? Então, foi exatamente isso que eu fiquei buscando nessa série, né? O que que motivava, na verdade? Porque num determinado momento, porque ele fala muito sobre isso, né? Então, essa pessoa me desafiou, esse técnico me desafiou, o outro jogador me desafiou. E, ok, tudo bem. Então, ele era um cara competitivo, extremamente competitivo. Ok, isso fica claro. Mas o que Uhum. mais, né? Essa é a pergunta que eu estava tentando observar e responder. O que mais faz uma pessoa chegar no nível de performance que ele chegou? Quais são as outras características? O que eu posso extrair disso aqui? E aí foi isso, né? Em fazer essa observação, eu fui tirando esses pontos aqui que eu falei, né? Essa lealdade, essa gratidão, esse compromisso, né? Esse instinto que ele tinha de proteção, Uhum. essa capacidade essa presença dele. Então, se você é como se essas coisas fossem a gasolina. É isso que está por trás dele mesmo doente conseguir chegar lá e ter a performance que ele, que ele tem, né, e teve ao longo da carreira, né? Eu quero assistir de novo, porque com certeza tem mais coisas além Não, desses vamos ter que tópicos que assistir eu. de novo, né? Não dá para ficar É, numa vez só, né? Não dá. desses tópicos aqui, mas porque, sabe, não é só porque o cara falou aquilo que ele então conseguiu lá, né, ter uma performance, ou isso instigava, isso É, era porque importante para ele. se fosse só isso, né, era fácil, né? Você entende? Porque você fica incomodado com o que a pessoa te fala, mas na minha percepção existiam esses fatores muito fortes nele, né?
né? Principalmente ficou muito forte essa coisa da lealdade. Ele é um cara muito leal, né? Aquele cara, aquele segurança, enfim, a coisa do pai dele, essa presença do pai, enfim, cara, Fala um isso pouco aí dessa relação. Essa foi uma coisa que chamou a atenção, né? A relação dele com segurança, né? Um cara que estava com ele lá desde o começo, né? Um cara humilde, né? E que ele trouxe pro lado dele, né? Um cara que ele virou amigo, virou tipo uma presença de pai para ele, né? Você viu o é quanto ele deu importância para isso. Um cara que estava junto dele, protegia ele protegia o cara também, né? E foi importante a presença desse cara nos jogos lá. Não, cara, vou te levar para o Utah, você tem que estar junto com a gente. É um cara que estava no final aí batalhando um câncer, né? E parece que foi um apoio importante para ele naquele momento, né? muito. A esposa desse segurança, né? Ela até acredita que foi quase um substituto, né? Do pai dele, né? Ele pegou esse segurança como alguém mais velho, alguém que ele pudesse confiar, que pudesse trazer uma palavra sábia para ele em momentos difíceis. Sim. Isso é uma coisa muito bonita de ver dele também, né? Esse apoio, esse suporte emocional era muito importante para ele. E vinha do pai, e depois ele escolheu esse segurança como esse suporte, né? Colocou esse segurança Vou, nesse lugar. vou até que tentar fazer uma relação, ver se tem algum sentido e você me diz se você acha que tem, né? O pai dele morreu assassinado, né? Ele não teve uma chance de se despedir, foi um negócio inesperado, né? E esse segurança que ele estava considerava um grande amigo, uma figura de pai até, né? Teve câncer e você vê, né? A esposa do cara falando, não, ele entrava em contato todo dia, via lá, perguntava como é que estava junto, ajudava, né? Ele estava bem presente, né? Nesse momento, coisa que com o pai dele não foi possível, né? Não sei se Hum, eles quiseram passar um pouco disso, né? Pode ser, sem dúvida, né? É uma preocupação, né, dele poder fazer alguma coisa. Será? Fica uma pergunta, né? Será que ele ficou com uma sensação que ele não conseguiu ajudar o pai, que ele não conseguiu proteger o pai, Eu né? falando com você agora, eu fiquei com essa sensação. Na hora eu É, não pensei, mas ficou essa é, sensação. Tem um foi ponto bem, interessante também. muito bem colocado, sem dúvida, interessante, sim, Outra interessante. coisa, depois que foi interessante também, foi esse momento falar da história do Steve Kerr, né? Que a gente olha para trás, a gente vê ele hoje, né? Muito sucesso aí como técnico, né? Passou aí muito sucesso como jogador aí coadjuvante nesse time do Bulls, depois foi para o San Antonio Spurs, também foi campeão, ele ganhou 4 títulos seguidos, Sim, né? E fala um pouco da história dele, né? Do pai dele, que eu não sabia, cara. Sinceramente, eu não sabia da história do eu pai também dele. Não sei não, se você sabia, achei uma história bem interessante, cara. E como você acha muito. que isso moldou aí, né? Um pouco da história do Steve Kerr, uma análise aí da personalidade dele, um pouco pra gente aí. O que você achou? Inclusive, isso foi uma coisa bem presente ao longo do documentário, né? As relações familiares no impacto da performance do atleta. Eles falam, Exatamente. Foi eles muito mostram presente, né? muito presente, né? Muito presente o impacto do pai, o impacto da mãe, o impacto da família. Uh, Até mesmo, por exemplo, no Rodman, que ele não mostra nada, mas ele fala isso, né? O fato de ele ter sido expulso, ter ficado na rua 2 anos. E o Steve Kerr é isso, né? Ele trazer esse olhar para a questão do pai, da morte do pai, e mostrar como isso também teve um impacto nele, na carreira dele, na vida dele, na performance dele, eu achei incrível. Porque eu, assim, sinceramente, eu não sei se esses dois últimos episódios, né? Também pode ter me forçado a ter essa percepção, mas agora lembrando, o Steve Kerr, porque a gente só olha para o Jordan, né? Mas ele teve um papel fundamental, né? O Steve Kerr teve um Sim. papel fundamental naquelas vitórias, nos jogos que eu, enfim, né? Sei lá, 97, há 23, né, anos atrás, 22 anos atrás, eu estava, né, começando a minha carreira ali, eu só olhava o Jordan, né? Só olhava para Sim. ele, né? Ah, A Steve gente Kerr meteu olhava o uma... Jordan, a gente olhava o Jordan Pippen, Jordan lógico, Pippen. É, tinha os outros jogadores, mas você não sabia as histórias dos jogadores, né? é. Ah, tive lá, Steve Kerr lá meteu uma bola ou outra. Pô, legal. Ah, ele mata. Ele é um bom arremessador mesmo, ele tá fazendo o que ele tem que fazer.
Mas quando você olha a história dele, e dele também sustentar o Jordan, né, no início ali, no É, sexto ou no é legal quinto. também quando fala do pai dele, né, da morte do pai dele, né? Você vê que ele se emociona, né? E fala, né, de como ele. Isso eu vejo acontecendo com outras pessoas, cara. Pessoas, quando tem uma perda grande, se jogam no trabalho, né? No caso dele, ele se enfiou a cabeça no basquete, dentro do ginásio, né? Como é que funciona isso, cara, na cabeça? A pessoa usa isso como um escape mesmo da realidade? Como é que você vê isso aí? Então, essa questão do escape da realidade, ela tem dois caminhos, cara. Tem um caminho que prejudica e tem um caminho que te dá força. Então, eu posso escapar da realidade, por exemplo, bebendo também. Eu posso escapar da realidade consumindo exacerbadamente, né? Eu posso escapar da realidade ficando o dia inteiro assistindo, sei lá, televisão, Netflix, para Uhum. abafar a minha dor, né? Para que eu não sinta aquilo. E eu posso usar outras formas de me tirar, na verdade, me ajudar com aquela situação, que vai tirar o meu pensamento daquilo, mas que vai me fortalecer. Né? Então, no caso, ele usou o basquete para seguir. Mas tem uma coisa que, que eu não sei se você reparou e que me chamou a atenção, né? Até estava comentando essa questão da força, né? Dos pais, da família. Como é que a gente consegue sair disso, cara? Como é que nós seres humanos conseguimos sair dessas situações de perdas de pessoas próximas? É quando a gente consegue olhar para como o outro olharia para a gente, como o outro reagiria ao que eu estou fazendo agora. Porque muitas vezes a gente entra num amor, né, que é aquele amor cego. Então, por exemplo, você deve ter ouvido falar de, por exemplo, pessoas que estão lá no leito de morte, chega aquele ente querido, né, e olha para aquela pessoa morrendo, sofrendo, e diz assim: ah, eu gostaria que passasse, eu gostaria de trocar de lugar com essa pessoa. Eu queria estar doente no lugar dessa pessoa, eu queria estar morrendo no lugar dessa pessoa. Né? Então, é uma demonstração de amor. Eu estou dizendo que eu amo aquela pessoa, mas como é que aquela pessoa me olha dizendo isso? Percebe? Então imagina, será que aquela pessoa que está naquela situação é querer trocar de lugar com aquela pessoa que ela também ama? Não, ela diria assim, cara, deixa isso comigo, isso é meu. Você segue Uhum. a sua vida, eu quero te ver bem, né? Uhum. Então, tem uma fala do Steve Kerr que ele diz isso. Ele diz assim: o meu pai adoraria me ver aqui. O meu pai me Sim. adoraria me ver jogando. E quando então ele sai, né, do olhar dele com relação ao pai, que é a perda, é a tristeza, a dor de ter perdido, e ele vai lá para o pai, ele se coloca no lugar do pai olhando para ele. E isso dá muita força, percebe? Ele ia estar feliz, ele ia estar querendo me ver bem, ele ia estar querendo me ver, Estaria orgulhoso de mim, né? estaria orgulhoso de mim. Aí a força vem daí para ele ou qualquer pessoa, até é uma dica terapêutica que eu deixo aqui, super potente, super importante. Muitas vezes a gente acredita que se alguém está sofrendo, se alguém morreu, eu preciso sofrer ou morrer junto, né? Como se, não vou conseguir ser feliz se essa pessoa não está aqui. Eu não vou conseguir ficar bem se essa pessoa não está mais me acompanhando, não está mais seguindo a vida do meu lado. Mas como é que essa pessoa, assim, né? Como é que ela se sentiria, né? Vendo você É. não feliz por causa dela? Não, ela ficaria mal. Então, agora, quando eu me coloco no lugar dessa pessoa olhando para mim, essa pessoa quer me ver bem, ela quer me ver feliz, ela não quer me ver triste. E aí, nessa fala do Steve Kerr, isso fica claro, né? Ele ficaria orgulhoso de mim, ele ficaria feliz de me ver aqui. E aí fica claro que ele usou isso, né, durante a vida dele Muito. para seguir em frente, para se motivar, para fazer É, bem feito, é, é, né? E ele é. conta a história dele, como ele, né, a luta e a batalha dele para chegar onde ele chegou ali dentro da NBA, né? E foi legal ver essa história e é legal que ele teve, né, fala um pouco também do relacionamento dele com o Paxson, né? Do grupo anterior, né, dos três títulos, o Paxson, né, explicou para ele, cara, o que era, o que era a função dele ali, o que o Michael Jordan esperava dele, o que aquele time podia esperar dele. E foi legal, e até o próprio Jordan falou, né, cara, que estava feliz pelo Steve. Fiquei feliz pelo Steve porque ele entrou e ganhou o jogo, né, cara? Matou a bola decisiva ali no jogo de final. De um jogo que ele não E estava foi bem, né? o jogo que ele não estava bem. O Jordan confiou nele, né? Olha, o Jordan falando para ele, até foi É engraçado, né? engraçado, né? O Jordan falando para ele, ó, assim, ó, Jordan, aqui, ó, fica esperto aí, os caras vão dobrar, vou dar para você.
eu vou estar pronto, eu vou estar pronto, cara. Né? O Jordan querendo escolher, o cara berrando que vai estar pronto. E Aham. realmente ele estava pronto e matou a bola, né, cara? Ele foi um momento de glória da carreira dele como jogador, né? Ele matou a bola do título. Michael Jordan passou a bola para ele nos últimos lances e ele matou a bola do título e o Bulls foi campeão, É. Mas né? o que é legal, né, que nesses momentos de glória, né, cara, a gente esquece para aquele cara chegar naquele momento e matar aquela bola, olha o que ele viveu para chegar até lá, né? E Exatamente. outro dia eu ouvi uma frase que é assim, ó, o meu sucesso, acho que eu falei no último encontro, né? Nossa, o meu sucesso do dia, uma pessoa disse, o meu sucesso do dia para a noite demorou 10 anos. Interessante, né, essa fala, né? O meu sucesso do dia da noite demorou 10 anos. A gente tem uma, quando a gente vê alguém bem sucedido, a gente tem uma ideia que aquilo aconteceu ali. Não, Cara, nós somos reconhecidos publicamente pelo que nós fazemos escondido, sem as pessoas é, perceberem, né? Sem as pessoas exatamente. saberem. É uma Você, construção, né? O sucesso é uma você- construção. você falou isso aí, cara. Eu lembrei do um jogador que está jogando hoje na NBA, o Jerry Dudley, joga no Lakers, né? E aí ele vem recebendo muitas críticas, né? Aquelas brincadeiras de internet. Pô, eu poderia jogar no lugar do Dudley, porque um cara fica no banco, entra, né? Joga pouco e tal, naquele time do Lakers dessa temporada. E aí ele dando uma resposta, cara. Tudo bem, cara, você pode vir estar aqui no lugar. Você tem que jogar não sei quanto tempo, você tem que jogar na NCAA Divisão 1, ser o melhor jogador da conferência SEC, jogar 10 anos na NBA, ser melhor jogador de não sei o que. Cara, ele listou tudo que ele já fez para chegar onde ele estava ali e ganhar a confiança do time do Lakers para ele estar ali pronto para quando precisar, né? Não é pouca coisa, né? Você está ali sentado, você é o último jogador de banco da NBA, cara, né? Qualquer time que seja, é muito esforço, muito trabalho para chegar até ali, né? A gente acha que o cara tá ali, eu sentaria ele no banco. Não, você não é qualquer um que sentaria naquele banco ali, Sim, sim, né? sim. Então mostra essas histórias e foi legal ver essa história de Steve Kerr, a gente conhecer um pouco mais dele. É um cara que hoje está aí como técnico vitorioso, né? Legal a gente entender um pouco mais aí Com da história certeza. dele, foi muito legal. E aí, acabamos a temporada 9 aqui, já falamos bastante coisa. Vamos falar um pouco da temporada 10, do episódio 10, né, que foi o último. E, e aí, eu até tinha notado aqui, né, a questão do Michael Jordan estar sempre vivendo o presente, né? E eles iam começar lá a final, né? Já de 98, a segunda final deles contra o Utah Jazz, né? E aí uma coisa que me chamou a atenção, que foi a primeira vez que mostra os filhos deles nessa série. Eu não lembro de eu ter mostrado os filhos dele antes. Eles sendo entrevistados e falando, né? Agora, falando daquela época, eles odiavam os Cal, que eles não foram nos jogos lá em Utah, porque era um ambiente hostil. Mas me chamou a atenção esse que mostraram, não sei se é pela. Porque ele não está mais casado com a mesma mulher que ele estava naquela época, o Michael Jordan, né? Mas me chamou a atenção nessa série a falta da família dele, dos filhos e da esposa dele naquela época. Não mostrou muita coisa, né? Não sei se isso Não. chamou atenção para você. Mostrou pouco, também. Eu nem sabia que ele tinha uma filha. Você sabia que ele tinha uma filha? Sabia que ele tinha uma filha. Não. Mas, Pra mim ele tinha só os mas dois. assim, a gente não ouve muito falar dos filhos dele, É, né? Nunca, nunca. Eu acho que isso também, ele não mostrava muito naquela época. Porque é isso também, né? Era uma época sem redes sociais, né? As pessoas. E foi algo que falaram durante a série, né? O Jordan, ele não tinha redes sociais para falar o que ele pensava para expor e tal, era, né? Ou era entrevista, alguma coisa assim. E ele mostrava o que ele era em quadra, né? sim. Ele, ele fazia acontecer dentro de quadra. E essa era a comunicação dele, né? É Com o o que ele mundo. fazia Uhum. dentro de quadra. Outra coisa que me chamou a atenção, né? Eu acho que pode ter chamado a atenção para muita gente, foi o John Stockton, né? Ele falando, ele sendo entrevistado, ele falou, cara, né, a gente ia jogar contra o Chicago, eu não tinha esse negócio de, olha, o grande Chicago Bulls, não tinha essa aura aqui em cima do Michael Jordan, né? Sei, fala um pouco sobre isso, cara, porque assim, né, parece que todos os adversários dele, né, fica essa impressão, todo mundo tinha medo dele, mas né, quando você está ali competindo, você entra em quadra, acho que não tem, né, chega uma hora que a bola sobe, as coisas começam a andar,
cara, beleza, o Michael Jordan, eu vou ganhar dele, né? Ainda mais, nesse nível que eles chegaram, é exatamente isso. Estamos todos aqui, somos todos. E alguns jogadores sentiram mais, outros menos. O Brad Miller também sentiu menos, não tinha medo dele, né? Ele falou isso. Né? O John Stockton também não tinha medo. Me parecia que o Karl Malone também não tinha medo dele. É, Então, foram pessoas que quase ganharam, né? quase Quase ganharam. ganharam. É isso que eu falei no começo, cara. A gente viu vários jogadores aí que quase ganharam. Grandes jogadores, cara. Caras que foram gênios, né? E que ficam com né, aquele asterisco na carreira que nunca ganharam um título, né? Nunca levaram um anel, né? Mas são caras, pô, de altíssimo nível, né? Altíssimo nível. Altíssimo nível. Aí, nessa série contra o Utah, chama atenção, eles ganham o jogo, Utah ganha o jogo 1 em casa, Chicago empata a série. E no jogo 3 o Chicago dá um sacode, ganha de 96 a 54. E logo depois o Dennis Rodman some de novo. E falta um treino. E o cara aparece na luta livre, né? Aqueles luta livre da americana, né? Uma luta, Sim. né, atuada, né? Encenada, né? Cara, assim, é difícil imaginar uma situação dessa, né, cara? Você tá no meio da final da NBA, o cara mata o treino, aparece num evento desse de televisão, cara, e depois ele volta, o Phil Jackson, ok, tá tranquilo. O que você avalia disso aí, cara? Isso não foge totalmente, né, Totalmente. o comum no meio dos esportes, né? Isso aí, cara, eu não consigo imaginar uma situação que isso seria aceitável em qualquer time que eu participei, né? Eu acho que é uma linha muito tênue entre a individualidade de cada um, como cada um é, e os interesses do time. Essa é uma linha, o técnico, para ele conseguir caminhar nisso, ele tem que ser muito, né, ele tem que ter uma capacidade de gestão emocional e né, da mente, da cabeça dos jogadores e da direção também, porque não é só uma pressão da direção, né, dos diretores, né? Você vai fazer o que com isso? A nossa imagem está sendo colocada em questão aqui. Não é só o Dennis Rodman, mas o Chicago, como nós lidamos como organização, como nós lidamos com as pessoas que jogam com a gente. Então isso tem um impacto enorme, né? Você acha que o Dennis Rodman tinha essa necessidade de esticar a corda para ver até onde ia? Tipo, vou ver aqui se dá para cruzar essa linha aqui, até a linha do limite ali. Porque, cara, né? Ou ele Eles sabia, ou ele tinha uma confiança tão grande, não, os caras precisam de mim que eu vou fazer o que eu quero, cara. Eles precisam de mim, eles não vão me tirar do time. é difícil, né, cara, fazer essa análise. Seriam especulações. Eu já tenho uma além dessas duas que você falou, dele simplesmente ter de fato a necessidade. Por exemplo, muitas vezes nas relações, né, uma pessoa que é casada, né, que tem um convívio com filhos, a mulher ali, aquele convívio dentro de casa, muitas vezes essa pessoa ela tem uma necessidade de ficar sozinha. Uhum. Isso vai, às vezes, contra né, ou numa equipe de trabalho, por exemplo. Não, hoje eu não quero almoçar com todo mundo. Hoje eu quero almoçar sozinho. Eu não quero almoçar nesse restaurante todo dia eu almoço com vocês, porque isso vai mostrar um senso de equipe, que nós estamos juntos aqui. Não, hoje eu não quero. Hoje eu quero almoçar lá. Ou talvez, na verdade, eu não quero nem mais almoçar com vocês. Eu vou almoçar com vocês uma vez na semana. Os outros 4 dias eu vou almoçar sozinho, porque isso é importante para mim. Eu me conecto comigo, eu sei lá o que essa pessoa faz na hora do almoço sozinha. Então, Uhum. essa individualidade, onde a pessoa é capaz de manter a individualidade dela, mesmo dentro de um grupo, mesmo dentro de uma relação, isso é uma arte, né? E quem está no comando conseguir perceber isso. Pois é, a gente começou a falar desse assunto agora e me chamou mais atenção, né? É uma situação que não é aceitável, né, no nosso ambiente de esporte, né? A gente sempre viveu nesse ambiente de esporte, né, equipes, né, de basquete, cara, a gente pode falar melhor, um ambiente de autoridade, né, autoridade muito grande, vindo da comissão técnica, da diretoria, né? Que é uma análise, você acha que é demais? Você acha que as pessoas tinham que ter um pouco mais direito à sua individualidade aí dentro desses grupos esportivos? Não sei, eu sei que
tem que ter um balanço aí, né? Porque tem que ter um comando, né? Tem que ter uma direção, mas até que ponto, né? É, Você deixa a individualidade dos atletas, né? É possível, né? é, Ou é um caso muito fora da curva? não, eu acredito que tem que ser possível para a saúde emocional do grupo e das pessoas envolvidas. Respeitar a individualidade de cada um. Mas a questão é como você faz isso, né? Muitas vezes na vida não é o que a gente faz, mas como a gente faz isso, é o que eu estava dizendo. A minha percepção é uma linha tênue entre você olhar para o grupo e olhar para o indivíduo. Olhar para a necessidade do grupo e olhar para a necessidade do indivíduo. Muitas vezes isso traz um conflito, né? Uhum. Então, se eu olho demais para a necessidade de cada indivíduo ali, eu perco o grupo. Se eu olho demais para o grupo, eu perco o que cada um precisa para se sentir bem, para se sentir satisfeito, para produzir. Essa é uma É um dança, balanço, né? É um é um balanço. balanço, é uma E dança parece que o Phil Jackson fazia isso, fez isso com maestria, né? com maestria, com maestria. Fiz com maestria, fiz com maestria. Principalmente com o Acho que Rodman. mostra, né, o quanto ele foi importante também, né? Em saber conduzir o grupo de jogadores que ele tinha na mão, né? Com personalidades completamente diferentes, né? E a dele também era uma personalidade diferente. É, ele Eu acho que tem, soube. ele mereceu, tá? Ele, lógico, ganhou muito crédito por todas as vitórias e merece mesmo, né? Ele realmente, cara, né, você vê essas coisas que ele deixava, ou que ele permitia, ou que ele conduzia de uma certa forma, tudo consciente, né? É, Fazendo escolhas conscientes é, do que era melhor para o grupo, né? ele entendia de gente, né? Foi o que eu comentei numa outra live nossa, né? Ele não era um cara que entendia só da parte técnica, ele não era ele era muito bom, né, na parte técnica, mas ele era uma pessoa que entendia de gente. Então, Uhum. assim, isso é uma grande mensagem para todo gestor no final. Sim. Eu não, assim, né, eu não sei nem se eu imagino, né, também esse seu objetivo dessa nossa troca aqui, mas um incentivo sincero para as pessoas assistirem essa série, porque é uma aula de performance, é uma aula de grupo, é uma aula de gestão, é, é incrível, né? Não tem como eu E tirar isso da aquilo que vida. a gente que é do esporte já sabe, já sabia, né, do basquete, que o basquete é uma reflexão da vida, né? É, Uma reflexão da vida. é. O As coisas que acontece? acontecem ali, acontecem nos ambientes de trabalho, em outros ambientes de trabalho diferentes do esporte. Sim, Acontece da mesma forma, né? é. E essa Então série eles estão traz isso, nessa, né? Fala, é, perdão. então é assim, eles estão nessa série contra, ele volta, né? Eles jogam o jogo 4 em Chicago, ganham o jogo 5 para fechar em Chicago, eles não conseguem fechar, né? A série está 3-2, eles vão pro último jogo, o jogo 6 em Utah, né? Cara, eu lembro onde eu estava nesse momento da vida, né? É um daqueles momentos, né? Acho que quem é do basquete estava, né, vivenciando isso naquela época, cara. Eu lembro onde eu estava quando eu vi esse jogo. Eu estava nos Estados Unidos, no estado de Illinois, estava na universidade, estava trabalhando num camp de verão desse na minha universidade. Aham. Cara, e assim, tinha um monte de garoto. Eu era, né, um dos ajudantes do camp, né? O camp era da nossa universidade, o nosso técnico estava conduzindo. Tinha um monte de crianças da cidade, né? Estavam fazendo camp, estavam no dormitório e tal, e todo mundo, cara, botou um telão lá, parou para ver o jogo, né? Aham. E, cara, é assim, a gente via a emoção de todas as crianças, de todos nós ali, cara, assistindo aquele jogo no detalhe. O quanto o Chicago Bulls e o Michael Jordan, aquela equipe ali, cara, mexeram com a gente, né? A gente. A expectativa para aquele jogo, eu lembro disso, da expectativa para aquele jogo acontecendo. E Isso. aí mostra, né? O Pippen sentindo, né? A lesão nas costas, ele não voltando no jogo, e parecia, cara, eles não vão levar? Como assim, né? Eu não Você sei, lembrava? você lembra onde você estava nesse jogo, cara? Lembro. Mas você lembrava dessa contusão do Pippen? Cara, eu lembro que tinha um lance dele, que ele estava meio machucado, que não estava bem. Eu não lembrava, cara, eu não lembrava disso, não. Acho que era isso, né? Eu olhava muito o Jordan e tal, não lembrava. Então, assisti. Eu era fanático, né?
pelo Jordan, pelo Chicago, né? Eu assisti com o Dedé, o André Schoen, Aham. que é técnico hoje do Pato Branco aí. Teve uma carreira legal pra caramba. E eu tava assistindo com ele, tava lá. Uhum. E No momento, a a Mona gente, Lisa. a gente, a gente vai ali pensando nesse jogo, né? Eles mostrando ali, né, cara, que o Utah tava com 3 pontos na frente com 41 segundos, né? Tava jogando em casa, né? Com o Jordan exausto, tendo que carregar o time, porque o Pippen, né, indo e voltando do jogo com lesão, sem conseguir sua performance normal. E também é legal de ver o quanto o Pippen se entregou ali naquele momento, né? Porque o cara tá nesse nível de ter que ir pro vestiário, fazer um tratamento, voltar, aguentar um pouco, depois ter que voltar pro vestiário de novo, né? Ele devia estar num momento de dor assim extrema mesmo, né? Você via nas reações dele. E você jogar basquete com uma dor intensa nas costas, cara, é complicadíssimo, né? É complicadíssimo. Complicadíssimo. Insuportável. Jogar com dor é insuportável. E aí, cara, parece que toda essa história do Michael Jordan, a história do Chicago Bulls, dessa equipe, cara, toda foi desenhada para chegar nesses momentos finais aí desse jogo, né? Parece que foi um roteiro escrito, um script foi escrito para chegar nesse momento, tudo foi construído para chegar nesse momento, para ele estar pronto para fazer o que ele fez naqueles momentos finais, né? 3 pontos para o Utah, 41 segundos, ele faz uma bandeja e depois bate para dentro, faz uma bandeja, né, com grau de dificuldade, e depois na jogada seguinte ele já esperava que a bola ia chegar para o Karl Malone ali no pivô e rouba a bola do Karl Malone, vindo da ajuda ali Cara, por trás. essa parte O aí. cara estava assim, completamente pronto, completamente, né, percepção total ali do momento, da situação. Cara, um momento desse, né, cara, quantas pessoas estariam extremamente nervosas sem conseguir ter esse nível de percepção, pensar o que aconteceu, né? Ele estava completamente tranquilo e pronto, né, analisando todos os detalhes que poderiam acontecer. E não deu outra, né? Ele roubou a bola. E é interessante que ele olha para o Phil Jackson, né, para ver se o Phil vai pedir um tempo. E o Phil fala, né, cara, não pediu tempo, eu não queria que a defesa se arrumasse, eu tô com o melhor jogador do mundo indo, né, para decidir o jogo, né, e jogando muito bem, e eles sem preparação, né, sem estarem prontos para aquele momento, né. E aí, cara, vem o The Last Shot, né, que é, cara, isso é outra coisa. Eu lembro quando ele matou aquela bola, cara, as crianças todas berrando, gritando, pulando, foi uma loucura total. Parecia gol no futebol, né? Todo mundo comemorando de uma forma assim intensa, cara. Que momento foi aquele, né? Que momento foi aquele, cara? Cara, é inexplicável. É inexplicável. Inexplicável. Se a gente fala de perfeição, que é assim, né? Perfeição. É aquilo mais próximo da perfeição, né? Aquele momento, assim, Cara, e totalmente consciente, né? Ele falou, não, tava olhando para a costa, driblando para cima deles, analisando o que eu ia fazer. Eu tinha a opção de bater para dentro, tinha a opção do arremesso aqui. Cara, o cara estava totalmente consciente e presente naquele momento. é, Pronto, a gente volta pronto, com a nisso. confiança altíssima e presente ali. A gente volta nisso, né? Na questão da presença, né? Eu quando né, tenho essa oportunidade de falar com atletas, falar com treinadores, né, em palestras e tal, dentro da psicologia do esporte, eu falo muito isso sobre a presença. E muitas vezes, é, é, eu não sei, talvez possa parecer algo, tá presente, né? Tá, já entendi. Isso pode ser meio autoajuda. Já entendi que eu tenho que estar ali presente no momento. O grau de dificuldade para fazer isso, para você É, ficar 100% ali, é gigantesco, né? gigantesco. Você compreende isso de forma cognitiva, racional, a necessidade, o conceito, mas aplicar isso, viver isso, Hum. cara, E num momento de pressão extrema. Aquilo ali é um momento extrema, de pressão extrema. É o extrema. jogo 6 da final da NBA, a bola na mão dele, na casa dos caras, a pressão, todo mundo olhando, todo mundo esperando que ele fizesse o que ele fez. Cara, isso traz 500 coisas na cabeça de um ser humano, né? Não Exatamente. é, não é simples ele estar presente ali só pensando naquele arremesso, no que ele tinha que fazer. Não é simples aquilo. Não.
Ele faz parecer, né? Ele faz parecer, mas não é. Não é? Né? E aí depois já achei legal também, cara. O jogo não acabou ali, né? Mostra ele no banco, ele completamente concentrado e pensando na defesa, né? E o Stockton quase mata a bola, né? Eles voltam pro jogo, o Stockton quase mata a bola, que mudaria a história, né? E eles são campeões e pô, foi um momento muito legal. Outra coisa que me chamou a atenção foi, cara, assim, achei legal o Camalone no ônibus deles, né? Cumprimentar todos os jogadores. Isso não é comum, né, cara? Não. Não é comum. Eu acho que mostrou uma grandeza ali, né, cara? Um cara que pô, Não. perdeu a segunda final, né, em casa ali, cara, deu um momento duro, né? É um momento duro para ele ali. Ele foi lá, teve a grandeza de ir lá cumprimentar todo mundo no ônibus, né? Achei, cara, bem legal isso aí. Foi Achei incrível. bem legal. A Foi gente, incrível. a gente já ouviu histórias ruins do Malone, né? A É, situação com o Magic Johnson, mas eu acho que mostrou um momento bem legal aí do Karl Malone, cara. Que foi um cara também, um jogador. Pô, se eu não me engano, ele é o terceiro maior cestinha da NBA, se eu não me engano, né? Então não é um cara de altíssimo nível que também tem esse asterisco de não ter ganho o título em função do Jordan, né? Ele teve essa grandeza aí nesse momento, muito né? bonito ver isso. Outra coisa que chamou a atenção, depois eles lá no parque, na comemoração, né? E aí o Pippen falando do Jerry Krause, falando, né, dele também ser considerado um dos melhores administradores, gestores de equipe, né, o GM de todos os tempos, né? Me chamou a atenção, né? Mas Criticou tanto ele, falou tanto dele, né? mas você falou isso, né? Acho que na primeira, né? Eu acho que eles vão redimir, né? Em algum momento eles vão mostrar ele de outra forma. E é É, verdade. e foi aquilo que a gente falou, né? Cara, ele fez essa cagada aí de desmontar a equipe, né? Antes das coisas acontecerem, né? Mas ele fez, né? Ele montou a equipe, né? Ele montou aquele grupo, né? Tudo bem, né? Ele não conseguiu remontar de novo, né, um grupo campeão. Sim, Lógico, você não tem o Michael Jordan aparecendo todo dia. sim. Mas ele conseguiu montar as peças necessárias para o Jordan ganhar, né? E o Jordan começou a ganhar a partir dali, né? Então ele É. tem o seu valor aí, né? E é legal ver o Pippen reconhecendo isso, né? Pippen que a gente viu momentos da série aí, o Pippen, cara, revoltado com ele, odiando ele, né? É. Então, Mas a sensação que eu tive é que o Jordan não tem essa visão. não, também o Jordan não tem essa visão. Aí a gente queria falar desse momento, dos momentos finais ali, né? Do Jordan. Achei legal isso. Primeiro o cara falou, não, tem uma declaração aqui do Jerry, já uma cara assim, né? Do Jerry Krause, pô, como tipo assim, nem quero nem ouvir. Aí falou, não, do Reinsdorf, que era o dono. Aí ele, Sim. não, calma aí, então deixa eu ver isso aqui. E aí e é interessante, uma coisa que me chamou a atenção nisso também foi isso. O Jordan, a gente fala hoje, né, cara, o jogador manda no time, ele que decide quem contrata, quem não contrata. E a gente achava isso do Jordan, né? Cara, ele não sabia nem o que estava acontecendo. Até hoje ele não sabia o que tinha acontecido. Ele foi ouvir agora uma gravação da boca do dono, né? A gente sempre achando que tem, não, que ele sabe, o cara que manda no time. O Jordan não mandava na direção do time. Ficou claro isso, né, nessa série. Claro isso. Ficou claro que ele não mandava. Por A ele, gente tinha por essa ele, percepção. e por ele jogava mais um ano. É, e aí isso. Esse final aí, cara, ficou essa sensação, né, de que pô, ele gostaria de ter jogado mais um ano. Ele acredita que os jogadores teriam aceitado jogar mais um ano, mesmo com as situações aí salariais e tal. Mas aí ficou aquilo, né? Aí o Phil foi o cara que falou que não quis, né? É, foi interessante, né? Não, pra mim é isso. Pra mim tá bom. Se o Phil resolve voltar, eles teriam voltado, né? Sim, Ficou parecendo isso, né? ficou parecendo isso. E aí, por que você acha que o Phil não quis mais? Foi porque o Jerry Krause, ele falou assim, não seria justo com o Jerry Krause? Por que você acha que o Phil não voltou, cara? É complicado, né? Responder essa pergunta. Por que que ele não voltou? Difícil, cara, difícil. Agora sim, ó. Uma coisa que ele falou ali que foi interessante é essa sensação de que a gente muitas vezes a gente tem que saber quando acaba, né? Sim. Isso é um desafio, saber quando as coisas acabam. Acabou. Agora é hora. Isso
todos os aspectos das nossas vidas, né? De relacionamento afetivo, relacionamento de trabalho, amizade, negócio, sabe quando acaba. Agora acaba isso aqui, acabou. A vida é cíclica. A natureza é cíclica. As coisas acabam e recomeçam. Então, nesse momento, ele, assim, talvez talvez o Phil Jackson tenha tido essa presença, né? De assim, essa E capacidade ele, de perceber eu isso. acho, Fala, não, acabou. acho que ele já estava se preparando, né? A temporada inteira, que era isso. Esse é o The Last Dance. É a última, né? E ele já estava pronto e preparado para aquela ser a última, né? Sim. E saiu por cima, né? Saiu por cima, né? E foi legal também o ritual que ele fez com os jogadores, né? O Steve Kerr falando do ritual. Eu achei muito legal, Aquilo cara. foi incrível. Aquilo foi Muito incrível. legal, né? É. Muito legal. Mas, Com a mulher que era cara, terapeuta, né? a gente estamos chegando próximo aqui do final. Eu queria, cara, né? Foi legal assim essa parte também, o Jordan falando do Hope, né? No final ele termina isso, cara. Tudo começou com esperança. Repetiu, tudo começou com esperança. Sim. Né? Acho que ele quis dar uma lição, né? Olha, se eu não tivesse esperança que as coisas poderiam acontecer, nada disso teria acontecido, né? Ele É. pô, precisou de um fósforo para acender o fogo, né? Achei legal essa reflexão dele, cara. É. Mas, Foi bom, muito bonito. finalizando aqui, cara, eu fiquei muito feliz de poder ver essa série, cara. Fiquei muito feliz de poder acompanhar, reviver esses momentos Eu aí, cara. também. Foi, para mim, mexeu no meu emocional aqui de uma forma, cara. Me senti de novo naquele momento da vida, né? Faz a gente voltar no tempo Total. e ver tudo que a gente pôde ver. Foi um presente, cara. Para mim foi um presente. Eu me senti sendo presenteado de poder ver isso tudo. Não sei o que você sentiu aí, cara. Dá o seu depoimento final aí. Cara, eu pessoalmente teve um efeito muito grande, porque eu pessoalmente estou vivendo um momento de reestruturação. Acho que todos nós em algum nível, mas enfim, né? Eu pessoalmente estou vivendo um momento de reestruturação, né? Um momento onde é um novo olhar, um novo mundo, e como é que eu vou lidar com isso, como é que eu vou fazer isso, né? E poder ter uma aula de performance na vida, ter uma aula de determinação, de coragem, de lealdade, de presença. Nesse momento que eu me encontro, né, foi maravilhoso, né? E Uma eu, tremenda inspiração para seguir em frente e atingir meus objetivos, né? Minhas metas, né? Conseguir fazer as mudanças que eu quero, que eu desejo para minha vida. Então foi incrível, foi incrível. foi incrível. E eu sei que você tá no seu planejamento aí de trabalhar, né, mais e mais com essa área de alta performance, né? E com a sua experiência, né, dentro das quadras e tudo que você já estudou fora das quadras, né? Eu acho que essa série veio para complementar aí tudo que você está planejando pela frente, que eu sei que vai ser sensacional. Ajudar muitas pessoas aí nesse caminho da alta performance, né? Dentro do esporte ou fora do esporte, né? Sim. Que é sensacional aí para nossas vidas. O esporte é muito isso, né? É um exemplo para as nossas vidas aí, para Total. a gente buscar evoluir e melhorar, né? Isso foi, nessa história toda, foi um exemplo muito, muito bonito, né, cara? Muito forte e muito, muito firme aí para todos nós, né? Sem dúvida, uma aula. Bom, é isso, cara. Obrigado Cara, demais eu te aí, cara. A gente agradeço passou aí. aí 4 semanas aí, cara, acompanhando juntos, foi demais. Foi demais, cara. Muito E vamos para as obrigado aí. próximas aí, a gente vai ter mais papos. Com certeza. Obrigado aí, cara. Boa noite aí para todo mundo. Obrigado por essa Obrigado a caminhada aí. todo mundo que acompanhou. E a gente está colocando no YouTube, tá? No YouTube da escola. Quem quiser acompanhar, tá lá, Legal. rever nossos papos, tá tudo por lá. Legal. Beleza? Beleza. Um abraço. Muito Obrigado. obrigado. Tchau, tchau. Abraço a todos. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.